Quando a minha fé é provada? É a mensagem de Deus para nossos corações hoje. Inspirada no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, verso 21 ao verso 28. Fala da história de uma mulher, que a Bíblia não cita o seu nome, porque talvez não era o mais importante. Mas a Bíblia cita a sua naturalidade, que ela vinha de uma região chamada Cananeia. Ela vinha de uma origem de um povo chamado cananeus. Esse povo era o povo que habitava na terra de Canaã. Antes do povo de Deus tomar posse da terra, quem habitava lá eram os cananeus. E a Bíblia diz que quando o povo de Deus entrou na terra, os cananeus foram expulsos. Então se tornou um povo meio que revoltado em direção ao povo de Deus. Cananeus não se dão com os judeus. Não tem relacionamento. E até hoje os cananeus estão lá na região de Israel. Que alguns estudiosos dizem que é exatamente esse povo chamado Palestina vem da origem dos cananeus. Mas o texto aqui não quer falar sobre isso. O texto quer falar sobre as provações da nossa fé. Os níveis de desafios que nós enfrentamos. E você precisa entender que todo desafio ele prova alguma coisa sobre a nossa vida. Todos os processos, ele vem para nos provar em alguma área ou em alguma circunstância. E naturalmente os desafios provam o nível da nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a Bíblia vai dizer também que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que em alguns momentos Jesus, ele fez questão de ensinar que existem níveis de fé diferentes. Como assim, pastor? Em um momento Jesus, quando estava no barco com os discípulos no meio de uma tempestade, e os discípulos estavam desesperados, dizendo que nós vamos morrer, Jesus se levanta do barco e diz: ó, geração incrédula. Jesus estava mostrando que o nível de fé era um nível zero de fé. Em outra passagem, Jesus ele confronta os discípulos sobre uma não expulsão de um demônio de uma criança. E aí Jesus questiona dizendo: ó homens de pequena fé. E aí ele já mostra que existe uma fé, mas que o nível pode ser pequeno. E nesse texto, Jesus olha para a mulher no final do texto e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Mostrando que existe uma fé em que ela pode ser no nível abundante. Que é nesse nível que Jesus quer você. Que é nesse nível que o Senhor nos quer nessa geração. Ele não nos quer homens e mulheres incrédulos. Ele não nos quer homens e mulheres de pequena fé. Ele nos quer homens e mulheres que movam os céus com uma fé extraordinária, com uma fé indesistível, com uma fé que não se abate diante das dificuldades. Você sabe que a razão do esfriamento na nossa vida é quando nós usamos muito mais a razão do que a fé, quando usamos muito mais a carne do que o espírito, quando nós damos ouvido muito mais às palavras de pessoas do que a palavra de Deus. Essa é a maior razão do esfriamento da nossa fé. Nesse texto, Jesus queria, na verdade, não só resolver a questão da filha desta mulher, mas Jesus queria elevar o nível da sua fé. Ele não queria resolver só o clamor do seu coração. Ele queria resolver as grandes questões da sua crença. E a gente olha para essas palavras que nós lemos, a gente pode até dizer: mas que crueldade de Jesus. Mas preste atenção, porque o que a gente acha que é cruel, Jesus ele trata como um processo. Então cuidado para você não estar definindo como algo injusto aquilo que para o Senhor está sendo algo justo. O contexto é uma mulher que vinha de uma região de pessoas incrédulas, os cananeus, pessoas vazias, pessoas perdidas. Tanto que na casa dessa mulher um demônio estava reinando.
O texto diz que ela foi porque a filha estava terrivelmente endemoniada. Cananeus viviam rituais demoníacos. Os cananeus eram exatamente oposição às coisas de Deus. Então essa mulher nos leva a entender que ela queria, quando foi buscar Jesus, ela não só queria libertação para sua filha, mas ela queria também uma mudança de realidade para a sua vida. Porque procurar Jesus é desejar transformar a nossa vida. Eu acredito que a razão de você estar aqui hoje, de nós estarmos aqui hoje, é porque nós estamos procurando em Jesus uma solução, uma transformação, uma mudança. Quem sabe o Senhor não está usando a situação que você está vivendo hoje para mudar a sua realidade de amanhã. Será que Deus não estava usando aquela crise na casa dessa mulher para abençoar a sua família? Que tal a gente enxergar assim? Que o demônio que estava possuindo aquela menina, Deus estava permitindo não só para gerar uma angústia, mas para mudar uma realidade de toda uma casa e uma família. Nós precisamos desse discernimento, irmãos. Olhar e enxergar que tem uma bênção por trás dessa dificuldade. Tem uma bênção por trás desse problema. Tem uma bênção por trás dessa crise. Tem uma bênção por trás dessa perseguição. Tem uma bênção por trás dessa calúnia. Tem uma bênção por trás dessa frustração. Balança essa pessoa aí e diga assim: olha, por trás de todo problema, se você começar a enxergar com fé, você vai ver que tem uma bênção de Deus para você. A mulher cananeia foi até Jesus para resolver a questão da sua filha. Porém, o maior problema estava nela. E que bom que ela foi até Jesus. Porque é em Jesus que nós encontramos a solução daquilo que a gente precisa. Então ela foi até Jesus. E quando ela chega a Jesus, irmãos, aí começa o processo sobre a sua vida. Jesus começa a provar onde estava a fé daquela mulher. E aí é onde a gente entra aqui nessa história. Você está comigo? Porque quando a minha fé é provada, aí a gente precisa ser aprovado. Amém? E quando é que a nossa fé é provada? Nós vamos aqui, através da leitura, aprender algumas circunstâncias quando a nossa fé é provada. A primeira circunstância, quando a nossa fé é provada, diga assim, é quando o problema aparece. A Bíblia diz, a Bíblia não fala da história anterior, mas possivelmente era uma casa que vivia naturalmente, dentro das suas crenças, dentro dos seus rituais. Mas o problema bateu na porta dessa mulher. O problema não só bateu na porta, como entrou na casa. Existem problemas que batem na nossa porta, mas existem problemas que entram na nossa casa sem a gente nem pedir. E o demônio tomou a vida dessa criança. Então o problema chegou na casa. O texto diz que a filha estava terrivelmente endemoniada. Não era um probleminha, era um problemão. Você vê uma criança endemoniada, é um problemão. Porque o adulto você consegue saber lidar. O adulto você consegue saber investigar. O adulto você consegue fazer uma anamnese e encontrar qual é a brecha, qual é o pecado, o que está acontecendo. Mas quando se trata de uma criança, o problema ele é muito maior. E essa mulher está enfrentando um problema dentro de casa. E você sabe muito bem que quando um problema entra dentro da nossa casa, ele não só mexe com uma área, ele mexe com todas as áreas da casa. E se tem casamento, mexe também com relacionamento. Mas o mais incrível dessa história é ver essa mulher cananeia buscando Jesus. Isso aqui é confrontador demais, principalmente para a nossa vida, que somos cristãos.
que confessamos nossa fé em Deus, que vamos a uma igreja cristã, que assistimos mensagens cristãs, que lemos a palavra de Deus, e que algumas vezes o problema entra na nossa casa, e a última coisa que a gente faz é buscar o Senhor. Essa mulher não tinha razão nenhuma de buscar Jesus, porque ela era de origem cananeia, ela não acreditava nos judeus, ela muito menos acreditava que Jesus era o Messias. Mas o mais incrível desse texto é que quando o problema chegou, a mulher foi até a solução. Em nome de Jesus, diz para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: aprenda essa lição, por favor. Todas as vezes que o problema chegar na sua vida, você não tem que ir para outro lugar, nem para outras pessoas. Você tem que ir para aquele que é a solução, chamado Jesus. Ela poderia ter ido para outro lugar, irmãos. Poderia ter buscado lá os líderes religiosos dos cananeus, buscado seus rituais pagãos. Mas o texto diz que uma mulher cananeia veio até Jesus gritando. Olha o que ela disse: Senhor, filho de Davi. Uau! Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Jesus, eu creio que tu faz milagres. Eu creio que tu tem poder para resolver o meu problema. Não importa o tamanho do problema, o que importa é o tamanho da tua glória, é o tamanho do teu poder. Uma mulher improvável estava surpreendendo a todos naquele momento. Jesus, filho de Davi, tu tem misericórdia de mim. O problema chegou, ela podia se isolar, ela podia, se martirizar, ela podia ficar dentro de casa, lamentando pelo problema, mas ela saiu em busca da solução que é Jesus. Nessa noite você veio a esse lugar, eu tenho certeza que a solução está aqui, eu tenho certeza que a resposta está aqui, eu tenho certeza que o poder está aqui, que a transformação está aqui, que o milagre está aqui nessa noite. Sabe o que a gente precisa aprender, meus irmãos? Quando o problema chegar, não se isolar. A razão que muitos se desviam é porque se isolam. Quando o problema entra na casa, escolhe se afastar, escolhe ir para longe, escolhe se desviar, escolhe não quer mais saber daquilo que você estava comprometido e envolvido. O que aconteceu? É muito problema, mas o problema é mais importante do que a solução do problema. Não se isole se o problema chegou. Não vá para longe da solução. A Bíblia nos ensina que é o fogo que refina o ouro. Então é a presença que trata com seus problemas. A Bíblia diz que é o fogo que deixa o ouro melhor. Então é a presença que te deixa mais forte. A Bíblia diz que é o fogo que limpa a sujeira do ouro. Então é a presença de Jesus que vai te dar a força e a sabedoria que você precisa para resolver todo o problema que chegar na sua casa. A Bíblia diz que é o fogo que refina o ouro. Então é o problema que refina a nossa fé. Não permita que o problema desvie você. Quando o problema aparecer, pastor, corra para a presença de quem pode resolver. Mas isso tem roubado as minhas forças. Quando nós estamos fracos, é em Deus que nós precisamos descansar, irmãos. Quando as minhas forças falham, eu preciso me agarrar naquele que é poderoso. Diz essa pessoa assim, irmãos, em nome de Jesus, diz a ele assim, desista de desistir. Diga assim, porque desistindo não vai mudar o seu problema. Se você tem que desistir, desista de se afastar, irmãos. Desista de se isolar. Não desista de lutar contra o problema. Jesus hoje quer mudar o nível da sua fé. Quantos estão preparados para isso? Jesus hoje quer te levar a outro nível de fé. Mas os problemas talvez continuem lá, mas você não será mais o mesmo.
Mas os problemas talvez até aumente, mas você não será mais o mesmo, porque a sua fé vai crescer, a sua fé vai para outro nível. Você vai se tornar um homem ou mulher de uma fé indesistível. Não importa a circunstância e o problema, você permanecerá de pé, buscando Jesus, que é a solução. Então, nós somos provados a nossa fé quando o problema aparece. Segundo, quando a resposta não chega. O texto diz que Jesus ficou em silêncio. A mulher foi lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada em casa, ajuda-me, Jesus. Para Jesus aquilo era surpreendente, ver um cananeu buscando nele, irmãos. Para Jesus ele deveria dizer: eita, que bênção ver você aqui. Era a última pessoa que eu esperaria estar me buscando. Mas Jesus olha e a Bíblia diz que ele não deu uma palavra. Jesus não respondeu, Jesus ficou em silêncio. Quando a sua fé é provada? Quando a resposta não chega. Porque Deus prova você também no silêncio. Quantos não estão vivendo no limite? Por quê? Porque se sentem ignorados pelo céu, se sentem rejeitados pela bênção de Deus, a sensação de ter sido esquecido pelo Senhor. Ai, pastor, eu clamo, eu faço campanha, eu faço jejum, eu estou em todo culto, mas parece que a resposta não chega, o problema não resolve, aquela crise não passa. Quando parece que tudo só vai piorando, quem sabe o Senhor não está apenas te provando, meu irmão e minha irmã? Aliás, Jesus gosta de provar no silêncio a nossa fé. Jesus gosta de provar nos fazendo esperar. Ele não fez isso só essa vez. Lembra que Marta, irmão de Lázaro, mandou dizer a Jesus: meu irmão Lázaro, o seu amigo a quem você ama, está doente, vai morrer. Vem depressa, Jesus. Jesus não mandou nenhuma palavra. Jesus ficou em silêncio. E ele esperou 2 dias para começar a se mover, aonde levaria mais 2 dias para chegar lá. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Mas Jesus tinha tudo em seu controle. O que Jesus queria? Provar a fé. O que Jesus quer? Provar a sua fé. Às vezes a resposta não vai chegar. Às vezes a palavra não vai falar com você. Às vezes você vai orar, fazer campanha, jejuar, pedir em oração. Jesus não vai te responder. Mas quem sabe Ele não está só provando o nível da sua fé, para que você não desista, para que você persevere. Porque o milagre já é certo para você. Que tal hoje você começar a enxergar que mesmo no silêncio Deus está trabalhando? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de você vencer. Sua fé precisa resistir ao silêncio do céu. Quando a resposta não chegar, pastor, o que a gente deve fazer? Não fique em silêncio. Se é o silêncio dos céus na sua direção, você que não deve silenciar. Continue a clamar, continue a orar, continue a buscar, continue a falar com o Senhor. Quem sabe o silêncio no céu não seja para ouvir melhor a sua oração. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não significa que Ele não ama você. O silêncio do Senhor não significa que Ele não quer falar comigo e com você, que Ele está triste com você por alguma coisa, que Ele te esqueceu, não. O silêncio de Deus significa que Ele deseja o melhor para mim, para você. Que Ele deseja o milagre no tempo certo, que é o tempo dEle. Você precisa crer que o caminho do Senhor é sempre melhor e mais perfeito. Então resista à fase do silêncio.
Jesus não deu uma palavra àquela mulher. E olha, não reclame do que está ruim. Por quê? Porque reclamando, o que está ruim pode ficar pior. Aprenda a agradecer a Deus, mesmo no meio da dificuldade. Aprenda a agradecer ao Senhor mesmo no meio do problema. Aprenda a agradecer a Ele mesmo no meio do silêncio. Deus não está respondendo, pastor, minhas orações, agradeça. Deus não está respondendo o meu clamor, agradeça. Deus não está respondendo a minha campanha de 7 sexta-feira, agradeça. Deus não está respondendo o meu comprometimento, agradeça. Deus não está respondendo a minha fidelidade todo mês, agradeça. Porque o silêncio do céu não é te esquecendo, o silêncio do céu é preparando o milagre que será muito maior daquilo que você tem pedido e esperado em Deus. Acredite que no tempo dele é sempre melhor, no tempo dele vem sempre mais abundante, no tempo dele vem sempre melhor e mais poderoso na sua direção. Então nós somos provados quando o problema chega sem a gente esperar. Nós também somos provados quando o silêncio, quando a resposta não chega. Então escute, talvez o Senhor está provando a sua fé nesse silêncio. Quantos conseguem enxergar isso? Deus está provando o nível da minha fé. Então eu não posso ser reprovado. Eu preciso permanecer, preciso resistir. A mulher continua, porque o texto vai dizer que Jesus não deu uma palavra. Jesus não respondeu nada. E aí os discípulos se metem na história e chegam até Jesus e dizem assim: mestre, manda essa mulher embora, ela vem gritando atrás de nós, ela vem atrapalhando o processo. Você sabe o que é você estar lá, foi buscar até Jesus uma solução para o problema da sua casa. Você diz: Jesus, filho de Davi. Você chama ele de Senhor, de mestre, de o Salvador. E você não escuta nada dele. E ainda escuta de pessoas perto dele. Dispensa essa mulher, manda ela embora, que ela só está atrapalhando. É uma outra prova para mim e para a sua fé. Quando a minha fé é provada? Terceiro, quando a indiferença, ela vem na nossa direção. Se você resistir quando o problema chegar, glória a Deus por isso. Se você resistir quando o silêncio, a resposta não vier, glória a Deus por isso. Mas você precisa resistir à indiferença na sua direção. Porque Jesus também prova o nível da nossa fé aí. O texto diz que depois do silêncio de Jesus vem a rejeição dos discípulos dele. Manda essa mulher embora. Tem pessoas, meus irmãos, que nos enxergam como incômodo. Tem pessoas talvez que olhem para você como alguém que incomoda. E quando a sua vida incomoda outras pessoas, você não pode se abater com essa prova da sua fé. Porque às vezes o Senhor permite que isso seja uma realidade até dentro da nossa família. Eu me lembro muito bem que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu nasci e fui formado num lar extremamente católico. A casa da minha avó é toda católica. Todo domingo pela manhã eu tinha que estar na missa. E aí, depois que eu comecei a permitir conhecer Jesus de perto, e eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu chego na casa da minha avó, que eu dou essa notícia, a primeira coisa que ela olha para mim e diz: você não é mais bem-vindo aqui. Você virou crente agora? Você ficou louco? Que história é essa? Acaba com essa conversa. E eu quero você nessas igrejas de crente. E eu vivi, irmãos, um nível assim de... Eu percebia que eu me tornei um incômodo. E eu vivia um nível de indiferença.
E até hoje a gente ainda enfrenta algumas situações de níveis de indiferença. Até hoje, quando a gente chega, por exemplo, num churrasco de domingo, todo mundo está lá, naquele pagode, todo mundo bebendo, e a gente chega, a gente se torna um incômodo. Mas em nome de Jesus, o Senhor nos ensina que o Senhor está apenas provando a nossa fé. Se você tem experimentado dessa realidade, o que o Senhor quer não é te abater, o que o Senhor quer não é te reprovar, Ele quer te usar no meio dessa circunstância. Ele quer que o teu nível de fé seja muito maior do que as tentações, do que as propostas, do que aquilo que te faz lembrar do teu passado. O que Jesus quer é que você permaneça, se ainda a prova seja a indiferença de pessoas que você ama, a indiferença de pessoas que você contava com ela, você precisa permanecer firme. Sua fé vai ser provada com indiferenças, sim. A voz na direção daquela mulher foi: manda ela embora. Nós não queremos essa pessoa perto de nós. Ela não é bem-vinda aqui. Existem vozes que vêm para nos abater. Existem olhares que vêm para nos frustrar. Impressionante como tem gente enviada para nos abater. Tem gente enviada para tirar nossa paz. Impressionante como tem gente que é usada para nos rejeitar, para fazer a gente experimentar de uma rejeição e de uma indiferença. Mas você precisa, irmãos, entender que o que o Senhor mais quer é que você aumente o seu nível da fé. O que Ele mais quer não é que você fique lá se lamentando, chorando, se decepcionando, não. Ele quer que você glorifique o nome dEle nessa circunstância. Como, pastor? Declarando: eu sou do Senhor, eu decidi viver para o Senhor, a minha vida agora pertence ao Senhor. Pessoas que vêm enviadas para testar você na rejeição, para testar você na indiferença, para testar você na oposição. Sabe, gente que implica com tudo. Sabe, amém? Você sabe dessa realidade? Alguém que implica com você. Alguém que vai lá e fica tentando você, confrontando você, caluniando você, difamando você, falando mal de você para outras pessoas. Você passa a ser assunto nas rodas, nas mesas. Essa realidade só é comigo? Acontece com todos nós. Mas hoje o Senhor está nos ensinando que nada mais é do que uma provação. Aonde está a sua fé? Aonde estão os seus olhos? Aonde está a sua esperança? Balança essa pessoa aí, por favor, diga assim: para de se abater com indiferença de pessoas. Para de se abater com pessoas que vêm para implicar com você. Permanece firme olhando para Jesus, porque a solução da sua vida está nele. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aquela mulher tinha todas as razões, irmãos, para voltar para casa de ombro caído, cheio de lágrimas nos olhos. Eu fui rejeitada por Jesus. Quantos de nós hoje não faz isso, irmão? Por muito menos. Entra numa igreja, é amado, abraçado, bem recebido, bem acolhido, investimento na vida dessa pessoa, mas por causa de uma coisa que não agradou. Eu quero ver você aqui na pele dessa mulher, ouvindo de Jesus nada e ouvindo o discípulo dele: vai-te embora, tu não é bem-vindo aqui não. Eu quero ver você ficar. Sabe quem fica? Sabe quem fica? Balança a pessoa aí, diz a ela: sabe quem fica? É quem precisa. Diz mais uma vez: sabe quem fica? É quem precisa. Diz mais uma vez: sabe quem fica? É quem precisa. Quem precisa de Jesus permanece. Quem precisa do milagre de Jesus não vai embora. Quem precisa da vida de Jesus fica suportando todas as coisas.
você é bonzinho, ou porque você sabe, eu sou o cara, eu já vivi muitas coisas na minha vida, eu sei. Não, se você precisa de Jesus, você fica. Para onde eu vou? Jesus disse para os seus discípulos: vocês querem ir embora? Vão! Sabe o que os discípulos disseram? Para onde nós vamos, Jesus? Pelo amor de Deus. Se só o Senhor tem as palavras que nos dá vida. Nossa fé é provada na indiferença. Então, discípulos, para com esse mimimi, porque o líder não chama, o líder não fala. Sua fé está sendo provada. É Jesus que está provando você. Jesus permite algumas coisas para provar onde está a sua fé. Então deixa eu te dar um conselho. Quando a diferença vem, fique indiferente a ela, irmão. Pronto. A indiferença veio, eu vou ficar indiferente com a indiferença. Ai, fulano está indiferente comigo, mudou comigo, pastor, da noite para o dia. Eu não sei o que foi que aconteceu. Oh, irmã, fica indiferente com essa indiferença. Vai chegar uma hora que você vai reconhecer: eu preciso de Jesus. Para onde eu posso ir? Só Jesus tem as palavras. Aí você chora, se rende, pede perdão, abraça, ama. Daqui a pouco tá os dois lá chorando no chão, comendo na mesma mesa e tá tudo bem. Como você reage a tal realidade? Quando alguém vem para tirar você do caminho, como você tem reagido? Que tal você decidir superar em fé a indiferença? Não abra mão do que Deus quer fazer com você por causa de pessoas. Não abra mão do milagre de Jesus por causa de alguém que apareceu no caminho. Se essa mulher decidisse voltar, ela voltaria para casa do mesmo jeito. Se ela decidisse abrir mão do que ela foi buscar, ela não viveria um milagre dentro da sua casa. Ei, em nome de Jesus, você não pode desistir de receber de Deus o que Deus quer fazer com você por causa de alguém que se mete no caminho, por causa de alguém que aparece no seu caminho, por causa de alguém que é indiferente com você, por causa de alguém que está te rejeitando. Em nome de Jesus, se alguém te rejeita, Jesus se abraça. Se alguém é indiferente, Jesus, ele tem um olhar direcionado para você. Isso é o mais importante para a nossa vida, irmão. Não transfira a sua causa, seu problema para as pessoas. Não coloque desculpa numa indiferença do seu abandono, do seu esfriamento. Não, em nome de Jesus, irmão, pelo amor de Deus, aprenda isso. Não coloque desculpa em uma diferença da sua indiferença para as coisas de Deus. O que a gente mais vê nessa geração? As pessoas estão lá no fogo, envolvida, comprometida. Daqui a pouco, no outro dia, está indiferente. Está seca, vazia, está um gelo. O que aconteceu? Ai, porque fulano me tratou mal. Aí você agora está indiferente com as coisas de Deus. Aquela mulher tinha todas as razões, porque ela não viu nada de Jesus. Ela foi, saiu correndo, gritando no meio da rua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor pode me curar, o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode fazer, o Senhor é poderoso. Jesus nunca olhou para aquela mulher, não deu uma palavra. Irmão, silêncio total. Sabe o que é o olhar? Você está lá buscando, você fica, em nome de Jesus, Deus está falando agora aqui. Você fica reclamando porque eu não respondo no zap, o pastor não responde no zap, o pastor me dá um vácuo, o pastor passa 2 dias sem responder, o pastor passa não sei. Jesus não falou nada, irmãos. Estou respaldado. Foi só para fazer você rir. Mas a mulher foi lá atrás de Jesus. Sabe o que é que ela viu, irmãos? Ela viu Jesus olhar e dizer: o que eu tenho com isso? Jesus não falou nada.
E por mais ainda, Jesus não fala nada, os discípulos vêm e dizem assim: olha, Senhor, manda essa mulher embora, essa mulher está atrapalhando, gritando aqui, chamando a atenção de todo mundo. Que negócio é esse? Em nome de Jesus, irmão. O que ele está querendo é aumentar o nível da sua fé. Essa mulher tinha todas as razões para transferir para os discípulos, dizer assim: olha, ele me rejeitou, eu saía falando mal. Ela poderia voltar e sair não falando mal. Jesus, ele não presta não, viu? Os discípulos daquela igreja, olha, não presta. E saía falando mal, mas ela permaneceu, porque ela entendeu que Jesus estava provando até onde ela poderia e conseguiria ir. Porque não podemos esquecer jamais é que Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar bem direitinho, irmãos. O que Ele está querendo é só aumentar o nível da sua fé. Então vença toda indiferença hoje. Vença toda indiferença hoje. Diz para 3 pessoas aí. Diz assim: olha, vença toda indiferença. Vença toda indiferença na sua vida. Não se abata. Não retroceda. Não fique triste. Levante os seus olhos. O Senhor está com você. Ele tem propósito com a sua vida. Ainda que você seja rejeitado por alguém, Ele ama você. Ele te ama tanto. Aí para terminar, porque a nossa fé é provada, primeiro, quando o problema aparece. Depois, quando a resposta não chega. Depois, quando a indiferença vem. E por último, a nossa fé é provada quando a humilhação surge. Porque você pensa que a coisa foi melhorar. Jesus estava calado, era melhor ele calado. Os discípulos vieram dizendo assim: dispensa, Senhor, ele está atrapalhando. Aí o texto vai dizer que a mulher veio, se ajoelhou, adorou, dizendo: Jesus, socorre-me, ajuda-me, Senhor. Aí Jesus olha, sabe o que ele diz? Não é certo eu tirar o pão da mesa dos filhos para dar a cachorrinhos. Se você ficou até a indiferença, na humilhação você não ficaria mesmo. Eu ser humilhado nessa igreja? Quem essa igreja pensa que é? Eu ser humilhado pelo fulano, quem está pensando que aquela mulher poderia, sabe, ela se ajoelhou: Jesus, por favor, Senhor, socorre-me, de joelho, olhando para Jesus assim, com aquele olhar que você sabe fazer de pidão. Jesus olha de cima para baixo e diz assim: olha, não é certo eu tirar o pão dos meus filhos e dar para os cachorrinhos. A mulher poderia ter batido o pó do joelho. Desculpe pela minha insignificância. E voltar para casa revoltada, dizendo: como é que pode? Me disseram que Jesus era só amor, só love. E eu ouvi Jesus me chamar de cachorra. Porque foi isso mesmo que ele chamou, irmão. Não adianta a gente estar romantizando aqui não, porque o que Jesus chamou foi de cachorra, mulher. É o quê? Eu ser chamado de cachorro. O texto diz que depois que a mulher se prostrou e disse: socorre-me, Jesus. Jesus disse: eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorros. Uma resposta inesperada. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmãos? Provando o ego daquela mulher. Porque o que Jesus sabia é que ela era uma mulher cananeia. E os cananeus se achavam muito superior aos judeus. Se achavam os melhores. O ego era lá em cima, o orgulho lá em cima. Cananeus não gostavam dos judeus, não suportavam os judeus. Se achavam demais. Tem pessoas assim que se acham demais. E vão precisar passar pela prova da humilhação, irmãos.
Vai precisar passar pela prova da humilhação, não se preocupe não. Uma hora ou outra você vai ser provado na humilhação. Porque o que Jesus quer não é te abater, o que Jesus quer é mudar o seu nível. A mulher foi humilhada por Jesus. Jesus queria tratar da mulher como Ele quer tratar de mim e de você, mas só conseguimos ser tratados quando o nosso orgulho é destruído. Porque ninguém que tem orgulho alto consegue ser tratado por Jesus. Porque o orgulhoso, ele não se submete. O orgulhoso não reconhece que precisa. Quanto maior eu me acho, menos eu me encaixo aonde eu estou. Porque uma coisa difícil de se encaixar é coisa grande. Pequeno se encaixa em qualquer lugar. Mas Jesus estava provando a fé daquela mulher. E outro, irmãos, quem se acha grande demais dá trabalho. Tem gente que é difícil de agradar, irmãos. Tem gente que você faz tudo, meu irmão, você faz tudo. Você, ai meu Deus do céu, faz tudo, olha, dá toda atenção, investe tudo, dá todo carinho, vai lá, pra cá, bota pra lá, faz tudo, irmão, faz tudo, mas não agrada a pessoa. Conhece alguém assim? Aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus. Glória a Deus que aqui não tem ninguém assim. Jesus estava dizendo à mulher, não é sobre você. Não é sobre o quanto você vai ser atendida. Não é sobre o quanto você é aplaudida. Não é sobre o quanto você é relevante. Mas é sobre o quanto eu posso crescer dentro de você. Jesus só cresce quando nós diminuímos. Não combina orgulho com milagre. Não combina orgulho com serviço. Não combina orgulho com intervenção divina. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas Ele derrama graça, Ele derrama unção aos humildes de coração. É por isso que Jesus olha para aquela mulher e diz assim: deixa eu provar se eu posso realmente começar a trabalhar na sua vida. Eu não posso tirar o pão dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Se aquela mulher se levantasse, batesse o pó do joelho, desse as costas e fosse embora, Jesus, Ele sabia que a fé dela não era uma fé suficiente para Ele trabalhar no seu coração. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher, ela permanece de joelho, olhando para Jesus, e ela diz uma frase que mexeu com todos os céus. Ela diz: ah, Senhor, se o Senhor me der migalhas da tua mesa, já é suficiente para eu mudar a história da minha vida e da minha casa. Eu não saio daqui sem o Senhor me dar uma parte só da tua presença e da tua unção. Para de se achar grande demais. Para de se achar que você é o melhor. Para de se achar que sem você não funciona. Tem gente que é difícil de agradar demais, irmãos. Jesus só cresce quando a gente diminui. Esse foi o ensinamento de João Batista. Quando os discípulos vieram para João achando que João era o cara. João era o cara, ele dizia: ei, eu não sou o cara, eu só batizo na água. É a única coisa que eu faço. Mas vem aquele que batizará vocês no Espírito e no fogo. Esse, eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dos seus pés. E para que ele cresça, eu preciso diminuir. Você quer ver Jesus crescer em você? Você quer ver Jesus crescer na sua casa? Você quer ver Jesus crescer no seu coração? Larga a mão do seu orgulho, larga a mão do seu ego, larga a mão dos seus ensinamentos do mundo e se submeta ao agir de Jesus. Quando a humilhação surge, irmãos, o que eu tenho que fazer, pastor? Se humilhe na presença do Senhor.
Se você está sendo humilhado por alguém, a melhor saída e a melhor resposta é você se humilhar na presença de Jesus. Eu já senti na pele o que é ser humilhado por alguém. E na hora você fica, a sua alma se abate, você fica, tira a sua paz, você fica sem dormir, você fica choroso porque você foi humilhado e você quer resolver essa situação. E eu não aceito ser humilhado, as pessoas estão me humilhando, as pessoas estão falando de mim o que não é, o que eu venho fazer? Jesus só estava dizendo para mim, Jesus só fazia dizer para mim, se humilhe na minha presença. Se estão te humilhando, se humilhe na minha presença. Se estão te humilhando, se humilhe na minha presença. Se estão te humilhando, se humilhe na minha presença. Porque quanto mais orgulho, mais eu abato. Mas quanto mais humildade, mais eu elevo, mais eu elevo, mais eu ergo. Porque Ele dá graça aos humildes. Jesus disse, e a gente está terminando, não posso tirar dos filhos dos judeus para dar aos cachorrinhos cananeus. Mas a resposta da mulher foi a resposta da aprovação. O que ela disse? Eu me contento com as migalhas da tua mesa, Jesus. Ela estava dizendo em outras palavras, eu creio que o pouco com o Senhor é tudo que eu preciso para a minha casa. Desde que eu esteja recebendo do Senhor. Desde que eu esteja recebendo do Senhor, o pouco que eu receber é tudo para mudar a história da minha casa. O pouco que eu receber é tudo para mudar a história da minha família. Ela estava dizendo, eu não vou voltar para minha casa sem receber o que eu vim buscar aqui. Quantos de nós não precisamos de um espírito como esse? De uma inspiração como essa? Eu não vou voltar para minha casa sem receber o que eu vim buscar aqui. Até as migalhas que vêm do Senhor servem para mudar a minha vida. Ela está dizendo, eu me recuso a ficar no mesmo nível. Sabe, eu não sei você. Diz essa pessoa aí, diz assim, eu não sei você. Vai lá, balança ela e diz assim, eu não sei você, mas eu prefiro migalhas da mesa de Jesus que um pão inteiro que o diabo oferece para a minha vida. Eu prefiro migalhas da mesa de Jesus, só migalhas, do que um pão todo que o diabo oferece. Porque as migalhas da mesa de Jesus é suficiente para mudar a sua história. É suficiente para mudar a história da sua casa. Quantos creem nisso? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Quantos podem exaltar o nome de Jesus por isso? Quantos dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor não nega. Hoje o Senhor está te levando a esse nível de fé. Uma fé irritantemente indesistível. Fez Jesus olhar para aquela mulher e dizer, mulher, grande é a sua fé. A mulher de joelhos ainda, Jesus diz, seja conforme agora tudo o que você precisa. E a Bíblia vai dizer que lá na casa dela, a filha foi liberta. A filha foi curada, o milagre chegou lá. Eu quero profetizar que você está aqui e a sua fé mexendo com a presença de Jesus vai gerar um milagre lá na sua casa, aonde os seus filhos estão agora, aonde a sua parentela está agora, aonde essa pessoa está agora. O milagre vai acontecer lá agora, em nome de Jesus. O que nós precisamos declarar? Eu não vou desistir do meu milagre. Eu não vou desistir do meu milagre. Quantos podem dizer isso? Eu não vou desistir do meu milagre. Eu não vou desistir do meu milagre. Pode vir a prova do problema, eu vou permanecer. Pode vir a prova da ausência da resposta, eu vou permanecer. Pode vir a prova da indiferença, eu vou permanecer. Pode vir a prova da humilhação, eu vou permanecer. Porque eu não vou desistir do meu milagre. Eu não vou desistir do meu milagre. Você pode ficar de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Deus está provando a sua fé. Olha para essa circunstância e veja, Jesus está provando o nível da sua fé.
E o que é que Ele quer? Que você cresça hoje. Aumente o nível da sua fé, em nome de Jesus.